lá, dando continuidade ao assunto da antropologia. Então, na aula passada, nós fizemos algumas abordagens sobre a antropologia em si. Aí falamos como é que ela vai surgir, você lembra? Nós falamos como é que ela vai surgir. A antropologia? Como ela vai surgir naquele período dos viajantes, né? A questão ali dos europeus, das grandes navegações, né? Então eles vão começar aí a fazer esse processo. Então, quando eles saíram ali da Europa, eles vão para o Ocidente, no Oriente, e eles vão começar a desbravar as terras. Então, onde eles forem passando, eles vão no sentido de conhecer novas terras, também de trazer riquezas para a Europa, e aí isso aí vai, quando eles chegarem, nós vamos deparar com povos diferentes deles. Então, eles vão falar sobre esses povos, quando eles retornem, aí vai surgir aquela curiosidade, surge a antropologia dentro disso aí eles vão querer estudar a questão, né, dos povos. Falamos sobre como surgiu também a sociologia no século XVI, com a questão da Revolução Industrial, e que a sociologia e a antropologia, o objeto de estudo dela é o mesmo, no caso, o homem. Só que a antropologia, ela vai olhar o aspecto vivencial do homem, ou seja, sua cultura, né, como ele sobrevive na selva, qual que é o contexto cultural dele. Então ele vai envolver todo o aspecto de um povo, de uma etnia. Já a sociologia, ela vai estudar o comportamento desta sociedade, as influências que ela pode causar em outra e a influência que ela pode receber de outra. Aí falamos também sobre o perigo. Você lembra qual foi a questão do perigo que nós falamos, que pode ocorrer? Você lembra da palavra? Esqueci o nome da palavra, mas o senhor usou um contexto até sobre religião. Pessoas diferentes dentro da... Etnocentrismo, né? É o etnocentrismo. Nós falamos sobre esse etnocentrismo. Esse etnocentrismo quer dizer que esta sociedade, essa etnia, este clã, este povo, eles não se misturam, tá? Onde é que nós possamos encontrar um conceito etnocentrista nos dias de hoje dentro de uma religião? Os radicais os islâmicos, o islamismo, os radicais, o islamismo, eles não aceitam outra cultura, né? Já o judaísmo, hoje nós conhecemos né, dentro da área da religião, nós conhecemos a religião judaico-cristã, no caso, o que nós conhecemos e que nós vemos como cristianismo. O cristianismo é uma religião judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque a base dela, se eu posso dizer que Jesus é fundador, mas a princípio, cristianismo está relacionado a seguidores de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. Então, judaico-cristã relacionado ao conceito de a religião cristã ser oriunda do judaísmo. Ou seja, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. Dado esta particularidade religiosa de Jesus, dos apóstolos, aí surge o contexto cristão, judaico-cristão. Ou seja, o cristianismo ele é uma ramificação, se é que também posso usar esse termo, do judaísmo. Então não tem como desassociar o cristianismo do judaísmo. A antropologia, ela vê isso como uma transculturação, uma mistura de cultura, né? E aí
Depois nós vamos falar de outras questões mais aí, mas a princípio o etnocentrismo é isso aí, é uma particularidade de um povo, de um clã, uma etnia, e eles não aceitam outro grupo. Então a questão até que eu eu citei essa questão dentro do contexto também evangélico, que hoje nós temos várias denominações, com vários nomes, e sendo a base pilar da crença a Bíblia Sagrada, o livro ímpar dessas denominações, mas se nós adentrarmos em todas elas, aí a visão é sociológica. Então nós vemos essa visão sociológica dentro da religião evangélica, ou dentro do cristianismo hoje. Vamos pôr na religião evangélica que fica mais contextualizado para os dias de hoje. A sociologia, ela vê isso como uma mistura de cultura. Então, você entra dentro de uma Assembleia de Deus, você vê um comportamento. Você entra dentro de uma Deus de Amor, você vê outro comportamento. Você entra dentro de uma Batista, seja lá qual for o segundo nome dela, um outro tipo de comportamento. Você entra dentro de uma igreja tradicional, você vê um tipo de comportamento. Você entra dentro de uma igreja que é considerada como igrejas históricas, que são presbiterianas, wesleyanas, e elas têm outro tipo de comportamento. Então, a sociologia, pelo lado de fora, ela vê isso como um comportamento humano. Ou seja, esse tipo de mudança, de influência, porque ela sabe que a base foi do judaísmo, mas quando parte para judaico-cristã, então ela está em mudança. Então, a sociologia vê essa mudança dentro do contexto judaico-cristão, ou evangélico. Já a antropologia, ela vai olhar o indivíduo desta religião. Ela vai estudar o indivíduo, o que é que este indivíduo sustenta como regra de fé. Então nós temos aqui a herança recebida ao se nascer. Como assim? É uma cultura, é uma antropologia cultural de herança. Essa antropologia cultural de herança, ela se dá quando a criança nasce. Essa criança, ao nascer, ela agora está sob a influência do clã, ou do grupo que ela convive ali, da sociedade que ela está. Então ela vai começar a ser formada, tá? A formação dela, cultural, vai acontecer naquele contexto que ela nasce. Então ela vai começar ali a receber o contexto de como que ela vai vestir, o que ela vai vestir, o que ela vai comer, o tipo de música que ela vai ouvir, o que ela vai estudar, como ela vai se comportar. Isso tudo aí ela vai receber como herança dentro desse contexto social que ela está. Então ela vai recebendo e à medida que ela vai crescendo, novas informações culturais da mesma sociedade vão ficando assim, impregnadas na vida dela, ou seja, vai fazer parte dela. Então, à medida que ela vai crescendo, o comportamento social dela vai mudando, mas ela não perde a característica dessa sociedade cuja ela está inserida, cuja ela nasceu. E aí ela vai crescer dentro desse contexto, tá? Desse contexto antropológico, cultural, uma antropologia cultural. Então ela recebe a cultura desta sociedade. Aí nós entramos na questão da aculturação. O que é a aculturação? Essa aculturação aqui, vamos supor que esta sociedade tem um tipo de cultura. Aí muda-se, vamos pegar no contexto ali dentro, quando as grandes navegações vieram, aí na época veio pessoas da Europa para cá, por exemplo, os ingleses vieram, os portugueses vieram, né? Aí eles vieram com uma outra cultura, eles vieram com um outro comportamento, e aí chegaram aqui no Brasil, tá? Encontraram aqui os indígenas brasileiros,
porque os verdadeiros brasileiros são os indígenas que daqui são, que na verdade nós, da nossa geração, nós nascemos no Brasil, nós somos naturais do Brasil, mas nós não somos brasileiros puros. Você não é um brasileiro puro, eu não sou um brasileiro puro. Tanto é que no meu nome, eu sou, tipo assim, meus bisavós são indígenas, mas eu também tenho bisavô alemão. Meu nome é Valdir Chuína Abreu. Então aí tem uma mistura de alemão com índio. Então eu não sou um índio puro, mas também de cara de alemão nem né? Mas se você procurar dentro da minha parentela, você vai olhar para minha irmã, ela é branquinha. Ela já trouxe traços sobre ela. Isso é uma aculturação. Então, costumes aí, os costumes europeus começaram a fazer parte do contexto dos indígenas. E aí, essa mistura toda foi acontecendo, principalmente em países da América do Norte, como os Estados Unidos. Se você vai nos Estados Unidos, você tem ali várias etnias misturadas ali nos Estados Unidos. Isso é conhecido pela antropologia como aculturação. São culturas diferentes, aqui não é diferente. Acho que em São Paulo, eu já tive a informação de que em São Paulo tem esse tipo de coisa. Existem bairros lá, se você se infiltrar no bairro, o bairro ele é de existem mais pessoas de fora do que do próprio brasileiro ali, que nasceu misturado, mesmo que seja misturado. Né? Bairros que se você vai lá, parece que você está lá na China, ou você está no Japão, por causa da cultura. Você vai lá, você vê uma ala, né? Você entra numa avenida, você vê uma ala lá de restaurantes, restaurantes italianos. Você vai aqui na Savassi, o que tem de restaurante libanês na Savassi, não é brincadeira, as pessoas entram lá e não sabem disso. Pessoas que são libaneses. Você chega lá dentro, assim, você vê a estrutura ornamental do restaurante, você já percebe que aquilo ali é uma cultura que está ali dentro. Ela está mostrando, né, a sua arte cultural. É uma arte cultural, a forma com que eles montam a paisagem do ambiente, né, como é que eles montam o ambiente. Você já percebe algo diferente, você já percebe que aquilo ali não é um brasileiro que foi ali, né? Não, você vê lá que foi colocado tudo da forma que os libaneses, até a comida, até o paladar, né? O cardápio, paladar não, até o cardápio, você vai lá, o cardápio é sírio-libanês, né? Então tem essa aculturação, tanto é que eu trabalhei no clube lá na Pampulha que chama Clube Libanês. Tem o Clube Libanês e tem o Curso Sírio-Libanês. Então, quer dizer, são duas etnias diferentes, as pessoas confundem. Porque quando você vai escutar a língua é a mesma. Então, você vê que é uma aculturação. Então, a aculturação é isso aí. O termo aculturação é usado em antropologia para designar o contato entre duas ou mais culturas diferentes, bem como as transformações decorrentes em cada uma delas. Ou seja, tanto esse povo, né, vamos colocar aqui, eu tenho aqui um continente, eu tenho aqui um continente, eu tenho um continente aqui e tenho um outro continente aqui, né? E tem outro continente aqui. Não ficou o continente americano, ficou nada igual, né? Eu tenho aqui o globo terrestre, tá, tem o globo. Aí ele sai daqui da Europa, vem cá pro Brasil, né? Chegou aqui no Brasil, aí ele traz a cultura dele, tá? Só que quando ele chega aqui, com a cultura dele, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se assocializar. Ele tem que ser um cidadão que ele tem que ingressar na nossa sociedade. Então, se ele não fala, né, o português, ele vai ter que aprender o português, senão ele não consegue se comunicar. E aprendendo o português, isso também é uma aculturação. A língua, o idioma que ele vai aprender aqui é um idioma também acultural. Ou seja, está recebendo um novo idioma. Então ele aprende o português, falando do jeito deles, né? Aquele jeito meio com sotaque lá do Líbano. Aí ele aprende aqui o português aqui no Brasil. Mas ele também vai ser influenciado por nós que somos aqui.
Então ele já começa a ter dentro dele tanto costumes da Europa quanto costumes aqui da América do Sul. Então isso chama-se aculturação. Então essa mistura de cultura, a antropologia, ela olha essa mudança de cultura, que ela vai ver ser conhecidos como aculturação, né? Então essa aculturação, ela acontece devido a esse fator. Então tanto uma quanto a outra vão receber influência. Por quê? Aí você vai ver brasileiro gostando de comida, né? Brasileiro gosta de quê? De feijoada, farofa, arroz, feijão. Aí de repente você está vendo brasileiro gostando daquele pão sírio, que é aquele pão seco, só de trigo. Você vê brasileiro gostando de quibe cru com limão, uns tipos de comida lá que eles comem lá. A comida deles é boa, viu? O cardápio deles eu já comi, mas não muito bom. Então aí o que acontece? Aí acontece uma aculturação de costume. Então tanto um quanto o outro sofrerão mudanças no seu comportamento cultural. Tá? A antropologia, ela vai olhando essa questão. Os antropólogos, especialmente Bernard Siegel, conceitua a aculturação como uma mudança de cultura que se inicia pela conjunção de dois ou mais sistemas culturais autônomos. Para eles, os sistemas culturais de características próprias já estão por si mesmos em contínua transformação. E se dois ou mais se aproximam, surgem estímulos tanto para maiores mudanças internas de cada um, como para outras recíprocas no conjunto que se formou. Então essa questão aí, dessa mudança, ela pode sofrer uma grande influência, como ela pode sofrer também pequenas influências, tá? Isso aí a gente vai perceber na mudança de comportamento. A partir do momento que a mudança de comportamento daquele povo, ou seja, daquela pessoa que veio, né, aí ele começa a mudar o seu comportamento, porque ele vai receber, ele vai começar a ingressar dentro de uma nova cultura. Aí tem o papel intelectual, entende-se a função desempenhada pelo indivíduo que entram em contato, os quais, pelo fato de jamais dominarem todos os aspectos da própria cultura, transmitem apenas parte do inventário cultural. Comunicação intelectual seria o arcabouço da trama de papéis interculturais. Então essa transformação, essa mescla, essa junção dessas culturas, ele coloca aqui como um papel intercultural. Esse intercultural é uma troca de cultura. Nós estamos trocando costumes. Eu recebo costumes deles e eles recebem costumes nossos, né? Vou pular essa parte aqui. Na adaptação, uma cultura se altera para incorporar componentes culturais tomados de empréstimo a outros ou outros povos e da presença constante inevitável. É o que nós acabamos aí de informar aí. Essa mudança que vai acontecendo dentro da sociedade. Vou pular esse aqui também. Na fuga, uma cultura tenta ignorar a outra, isolando-se isolar-se ao se ver ameaçada, seja restabelecendo costumes do passado, seja buscando refúgio geograficamente favorável. Ou seja, por mais, né, que há uma aculturação, por mais que aconteça uma aculturação, uma mistura de cultura, vão ter aqueles que, mesmo eles vindo para cá, eles vão procurar. Aí é aquela questão do etnocentrismo. Eles vão procurar isolar-se. Tanto é que havia momentos lá no clube que, quando eles, né, os libaneses lá, eles falam português meio arrastado, que a gente entendia, mas quando eles começavam a, tipo assim, discutir alguma coisa,
que para a gente entender, eles falavam no libanês. Eles falavam a língua deles. Daí você não entendia nada que ele estava falando mais. Nada. A única coisa que eu aprendi lá é cumprimentar, salam aleikum. Tudo bem, só isso. Não aprendi mais nada. Tive a oportunidade de conhecer outra língua e não dei mole. Mas tá bom, deixa pra lá. Então, aí quando eles viam que eles iam debater algo que era próprio deles, eles falavam a língua deles na hora, porque já sabia que a gente não ia entender bolofas nenhuma, pra gente não entender. Então seria o quê? O que eles estavam mostrando ali? Que eles não queriam que a gente entendesse. Né? E havia coisas que eles praticavam entre eles, tá? Que eram exclusivamente deles. Não deixava ter essa mistura. Então é o etnocentrismo sendo praticado. Então por mais que eles vão vir para cá, por mais que um povo vá para um outro país, e esse povo chegue ali, esse povo se estruture ali, ele consiga sobressair ali, por mais que isso aconteça, vai haver aquele tipo de povo que eles não vão entrar dentro disso aqui, ó, dentro da aculturação. A única coisa que eles vão, por via de regra de sobrevivência, é aprender a língua. Ou seja, o idioma, né? Fica mais claro. O idioma. No máximo aqui, de aculturação que eles vão ter, é o idioma, no máximo. Mas costume, eles não vão mudar o costume deles. Eles não vão mudar o comportamento deles. Eles não vão mudar, nem mesmo, depois a gente vai entrar na outra questão aqui, no contexto, eles não vão mudar de religião. Porque eles são etnocentristas, é um povo etnocêntrico. Eles não mudam por forma alguma. Tanto quando estão aqui, e tanto quanto alguém daqui vai para lá. Tanto é que a gente vê por aí, em vídeos na internet, né, de pessoas lá na África sendo queimadas, né? Lembrando que a África é um continente e existem vários países dentro deste continente, tá? Várias etnias. Eu não sei nem quantas, deve ter, é muito, tem muito. E corre o risco de ser do tamanho aqui, como se fosse Belo Horizonte. Cada bairro aqui cada bairro é um país. Aí aqui fala uma língua, chega ali e fala outra, chega lá e fala outra. Aqui aceita uma aculturação, aquela ali não aceita. Aí você corre o risco de você chegar lá como um missionário e o camarada descobrir que você está desfazendo lá, porque o que vai predominar lá é o islamismo. Eles costumam instruir o missionário antes de mandar eles para esse... Não, todo missionário que vai para a África, ele já vai ciente. Ele não sai daqui achando que ele está saindo para evangelizar como evangeliza em qualquer estado do país nosso aqui, não. Ele já sai daqui consciente de que o país que ele está, tá? Se você quiser conhecer um pouco sobre o evangelismo, tá? O evangelismo transcultural, nós chamamos de evangelismo transcultural. Esse evangelismo transcultural, tá vendo aqui, ó? Transcultural. Outra cultura. Esse evangelismo transcultural da missiologia, tá? Que é a área da teologia que estuda missões, uma das áreas dela é missões transculturais. É enviar para outros países. Só que, tipo assim, o camarada também não vai ser jogado lá de paraquedas, não. Alguém já foi lá, já fez um trabalho de campo, ou seja, já fez uma pesquisa de campo, já conheceu, já sabe a religião que predomina, já sabe o costume de lá, e ele vai instruir o missionário acerca do que ele viu lá. Aí o que o missionário vai fazer? A gente não entrou na questão religiosa, não, mas já está nela, vamos falar aqui, vamos respaldar isso aqui. O que o missionário vai fazer? Ele vai orar, é claro, porque ele não é bobo, ele é dependente de Deus. Ele vai orar, ele vai estudar o costume. Presta atenção, ele vai estudar o costume, só que é o quê? Só que o que ele vai ter aqui? É um fato que nós temos, é aquele mesmo fato dos migrantes, dos primeiros antropólogos, conhecido como antropologia de gabinete.
O camarada só conhecia o que estava escrito, a informação. Ele fazia um questionário, mandava pro viajante ou para o missionário que foi para lá. Ele interrogava alguém da tribo ou do povo que ele estava ali, interrogava com as perguntas feitas pelo antropólogo, enviava essa carta de volta, o antropólogo pegava aquelas informações e escrevia sobre aquele povo. Só que essa antropologia de gaveta teve que, no iluminismo, com a chegada do iluminismo, essa antropologia de gaveta ela caiu em desuso. Tem um nome do antropólogo lá que começou que foi o pontapé da antropologia de campo, que sai da antropologia de gabinete e vai para a antropologia de campo. Eu esqueci o nome dele aqui. Era um nome difícil. Eu esqueci o nome do cidadão. Então ele cria esse conceito de antropologia de campo, em que o antropólogo, se ele quer entender um povo, ele tem que ir para lá. Ele não pode apenas pegar as informações. E o missionário está dentro desse contexto. Quem foi lá fez um apanhado de informações da cultura, do costume, principalmente da religião. Porque ele não está indo para lá para aprender a língua de lá. Ele está indo para lá para evangelizar. Só que ele vai chegar lá, já vai chegar evangelizando? Não. Costuma o missionário ter que chegar lá num certo país e ele ficar com 5 anos lá só para aprender a falar, só para aprender o costume, sem falar de Jesus 5 anos. Oração às escondidas, oração calada, comeu o que ele nunca comeu. Então, ser missionário... Gente, vocês me desculpem pelo que eu vou falar, tá? Deixa eu ver quem está conosco. Sônia, o nosso irmão José, nossa irmã Sônia, irmã Rosiane, irmã Fernanda. Gente, não leva mal não, mas é um fato, eu vou falar. Esse negócio de denominação tá ungindo, missionária fulano de tal, missionário fulano de tal. Camarada não evangeliza nem na vizinhança. Camarada não evangeliza, não sai nem do bairro que ele está, pro bairro vizinho para fazer um evangelismo. E é ungido missionário. Tá cheio de gente aqui nesse bairro do Serra, aqui com título de missionário. Aí eu sou missionário, eu sou... Nunca evangeliza, só dá problema dentro da igreja em função de missionário. Não estudou missiologia, não sabe o que é missiologia, não sabe o que é antropologia, sociologia, psicologia, não sabe, não, nunca aprendeu isso, aí é um missionário. Me ajuda aí, gente, isso me estressa. Não, isso me tira do sério. Aí fica esse povo despreparado aí, de espírito e de alma, de informação, e se diz missionário. Está dentro da denominação aí fazendo o quê? Nada. Só ostentando. Sou missionário. E não chama de missionário não para ver. Fernando está desfazendo a minha unção. Vá para Conchichina com esse negócio de unção. Missionário é esse que sai daqui, ó. Ele sai da cidade dele, vai para outra cidade. Sai do bairro dele, vai para outro bairro. Isso aí é um missionário. Isso aí tá comendo. Só que tem que entender hoje, o assunto não era esse, não, só. Isso é para missiologia, mas já entrou e vão atropelar, então, e falar. Ele tem que saber o que é missão local, missão suburbana, missão transcultural. Não sabe. Que missionário que não sabe o que é missão local, missão urbana e missão transcultural. Ele não sabe nada disso. Aí é missionário. Porque está dentro da igreja, talvez ele varra a igreja, talvez ela limpa a igreja, talvez faz um papel lá de uma diaconisa, um diácono aí, olha na cabeça, missionário. Não, me ajuda aí, gente. Então, voltando aqui. Então, o missionário, ele está dentro desse contexto de antropologia de gabinete. Aí foram lá, demarcaram, delimitaram o campo que ele vai trabalhar. Prepararam ele aqui. Não com uma preparação 100%. Aí ele vai. Ele chega lá. É um povo etnocentrista. Ou seja, não aceita a outra cultura. Não aceita. É a cultura deles. E o missionário
costume, a língua, e sabendo que há diversidades de dialetos. E complicadíssimos, tá? Não é igual o inglês que você aprende mais ou menos fácil, não que é difícil, né? Aprender inglês é difícil, hebraico é difícil, mas é muito mais difícil. Tem lugares, claro que tem lugares na África que fala português, né? Um português puxado lá de Portugal, mas tem lugar lá que você não entende nada que o camarada fala, não. Aí qual que é a religião que tem lá? Ele vai para qual que é a religião que tem lá? O islamismo. E o islamismo não aceita outra cultura religiosa. Não vá para um lugar islâmico para pregar Jesus na cara, senão tu vai morrer. Vai passar o facão, vai tacar fogo. Só que o missionário, ele sai daqui para ir para lá ciente disso. Ele quer dar a vida pelo evangelho. Ele quer ganhar, não interessa. Ele vai ficar lá 5, 10 anos, ele fica. Tá? Então, se alguém aí que puder ajudar a obra missionária, por favor, ajude a obra missionária. Missionário, quem mexe com missão mesmo, viu, gente? Não é balela por aí não, mas quem mexe com obra missionária mesmo, que envia pessoa para outro estado, para outra cidade, ajuda os missionários transculturais, os missionários suburbanos. Quais que são os missionários suburbanos? São aqueles missionários que eles são de uma cidade e saem para outra cidade. Isso é um missionário suburbano, tá? Isso é missionário suburbano. Ele sai daqui e vai fazer missão em outra cidade. Então ajuda os missionários suburbanos e os transculturais, principalmente os transculturais, porque lá é outra moeda, então às vezes a coisa lá é mais complicada para ele do que aqui no Brasil. Mas em suma é isso aí. Então ele está indo para onde que eu estava? Aculturação. Ele está indo, vou pôr assim, tá? Para levar uma cultura religiosa. E aí ele tem que tomar esse devido cuidado e ter aí a consciência, tá? Então aí fica a cargo do missionário que foi para lá. Então o objeto da antropologia cultural, o objeto da antropologia é o homem. Agora o objeto da antropologia cultural, esse objeto dela é a cultura daquele povo. Ela vai trabalhar com a cultura daquele povo. Por isso o nome, antropologia cultural. O objeto dela, a cultura. A própria cultura do povo. Então a antropologia cultural, ela vai estudar a cultura. A antropologia cultural estuda o homem integrado em seu contexto social, psicológico, biológico, físico e teológico. Por que teológico? Porque aqui ele vai pegar toda a cultura. Quando ele está falando de cultura, ele não está falando de o que ele sabe, mas o que ele vive na sua prática social, tá? Tanto psicológico, biológico, físico, teológico, apreciando o seu comportamento, valores, hábitos, línguas e crenças. O conceito-chave da antropologia cultural é a cultura. Mostrando a sua beleza, singeleza, simplicidade, complexidade e arquitetura relacional. Tá vendo como é que a cultura, a antropologia, ela preocupa com a área do homem em si, enquanto a sociologia, ela preocupa com o comportamento e a transformação do comportamento. Frisando uma vez mais isso aí, né? A antropologia cultural é o espelho do homem refletido na sociedade. Ela apanha todo o sistema de valores, de comportamento, de atitudes e expressões e reflete tudo isso numa expressão cultural distinta. Então, a cultura deste povo, então por isso você vai no Japão, qual que é a cultura do povo japonês? Quando você olha para o povo japonês, você já sabe. Então ele já tem uma forma específica de expressar. É difícil falar que o brasileiro tem uma cultura, por quê? Porque o brasileiro, ele é muito aculturizado. Então, não tem como a gente definir uma cultura brasileira. Não tem. A gente tem as religiões afro-brasileiras, mas a própria palavra, expressão, já está mostrando de onde que veio. Afro-brasileira. Então ela não é brasileira. É uma religião
ela é africana. Isso aí nós chamamos de ecumenismo. Ou seja, a mistura das duas religiões. E aí quando você entra dentro dessa cultura religiosa, já estou quase, deixa eu terminar esse pontinho aqui, que aí do objeto da cultura, já até entrei aqui sem falar, que nem li ali, já estou falando aqui de antropologia da religião. Então a cultura em si é toda a área de comportamento deste povo. É a cultura dele. Não importa a mudança. Ele não está preocupado com a mudança que esse povo sofre. Ele está preocupado qual que é o pilar da cultura deles. Eles são assim. O comportamento deles é esse. A forma de falar é essa. A forma de vestimento é essa. A forma de cumprimento é esse. Então é em si, é aquela etnia em si, aquele povo em si, tá? Aí a antropologia da religião, já deu até um tapa aí, um tapinha aí já, ó. A antropologia da religião é o ramo da antropologia que dedica ao estudo das crenças religiosas de um povo. Então essa antropologia da religião, ela vai preocupar com isso. Ela vai preocupar com o conceito religioso daquele povo. Então, a sociologia, ela olha para as religiões afro-brasileiras ou afro-americanas com os olhos de uma mudança. Ou seja, ela pode dizer que dentro do Brasil, a religião africana, são várias, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, muitas outras, são várias, elas tiveram que adaptar-se. Então a sociologia vê isso como uma mudança de comportamento. Adaptar-se, inclusive a tese da minha da minha pós-graduação é Ciências da Religião. E eu estou falando sobre isso. Eu estou falando lá sobre a ruptura do catolicismo com a igreja ortodoxa e o surgimento das religiões afro-americanas e afro-brasileiras. Então a tese da minha pós-graduação da religião é sobre esse assunto. Eu já fiz o meu TCC sobre esse assunto. E lá eu peguei um estudo, né, fiz um estudo acerca dessa questão, quando caiu no surgimento das religiões. Aí eu vou falar sobre as grandes navegações, né? Falei sobre as grandes navegações, que quando a África ela foi saqueada pelo seu povo, ou seja, não é saqueada de tirar os bens, a escravidão começa ali. Quando os europeus vieram aqui para a América, eles viram que a América ela tinha porte o suficiente para o plantio de cana-de-açúcar, só que eles precisavam de mão de obra, eles não tinham mão de obra. O que eles vão fazer? Vai lá para o continente africano, tirar os africanos do seu contexto cultural e trazê-los em embarcações para o continente americano, partes para o norte da América do Norte, América Central, América do Sul. Então aí começa ali, né? E tá, eles estão ali, os africanos não entendendo nada, só que eles precisam fazer o quê? O que eles querem? Manter a sua cultura. Eles querem manter a sua cultura, mas como que eles vão manter a cultura estando eles em cativeiro? Surge-se a grande ideia. Nós vamos nos deixar catequizar. O que acontecia? Os jesuítas vieram no meio dessas embarcações dos navegadores. Então, quando eles chegam aqui do Brasil, eles vão catequizar os africanos e os indígenas. O que é isso? Eles vão ensinar para eles vão introduzir para eles a religião cristã, ou seja, o cristianismo. Então, eles catequizando, então o que os escravos fizeram? Eles abraçaram essa catequização, eles abraçaram essa aculturação,
continuarem prestando culto às suas divindades, como Olodumare, qual que é o nome do outro lá? Obatalá, está dentro da minha tese, essas duas divindades deles. Então eles colocaram o nome de Olodumare, Obatalá e Yorubá. Eles colocam o nome dessas divindades em santos, em apóstolos, no próprio Jesus. E aí o que os jesuítas entenderam? Que eles foram o quê? Evangelizados. Então deu para eles liberdade de eles cultuarem. Só que na verdade quando eles reuniam para cultuar, aí como a língua, eles ainda mantinham a língua mater deles, a língua mãe deles da África, eles cantavam as suas cantigas nos seus cultos, certo? Mas na verdade eles estavam enaltecendo o Batalá, o Ludumare e Yorubá e por aí vai. E os jesuítas batendo palma, né? Ganhamos. Mas houve essa aculturação, tá, gente? Houve essa aculturação aí. Então é isso aí, isso é a aculturação. Então a antropologia da religião, ela estuda a religião desse povo. Então a sociologia, ela vê isso como uma mudança de comportamento. A antropologia, ela já quer estudar a religião própria deste povo. Então a antropologia da religião, ela vai entrar nesse contexto religioso aí, estudando essas formas aí, ó. Deixa eu tomar água aqui que a garganta secou. Então nós sabemos que a antropologia da religião é a área da antropologia que vai estudar a cultura e a cultura religiosa, o estudo das crenças religiosas de um povo. A religião é uma das instituições sociais universal em todas as culturas, ou seja, todas as culturas contêm uma religião. Depois nós vamos entrar na questão aqui, ó, de cosmovisão. Cosmovisão, ainda não, tá? Ainda não. Aí isso aí é o quê? É uma etnologia. É uma etnologia, é a teologia de um povo, tá? Então a antropologia da religião, ela vai pegar o pilar da etnologia, aqui no caso, teologia de um povo. Etnoteologia, não é etnologia não. Etnoteologia. É a teologia de um povo. Quando se escuta, né, as pessoas não entendem isso. Quando se escuta a palavra teologia, né, teologia. Quando se estuda a palavra teologia, assim, no comum, o que é teologia? No comum, o que você entende que é teologia? Fala alto, meu filho. Estudo de Deus. Estudo de Deus, ou tratado sobre Deus, estudo sobre Deus, certo? Só que, quando nós ouvimos, né, tem muita gente que ouve essa palavra e já pensa aqui, ó. Ele já pensa na Bíblia. Eu vou estudar teologia. Ele já pensa na Bíblia. Não. Não é só isso. Porque a gente já está acostumado a ouvir teologia, olhar para a Bíblia. Mas teologia é estudar, é um tratado de Deus. Para nós que somos cristãos, ou judaico-cristãos, que temos a Bíblia Sagrada como palavra inspirada de Deus, já temos o nosso conceito relacionado ao Deus único e verdadeiro, né? Somos monoteístas, ou seja, adoramos um único Deus verdadeiro. Para nós, teologia é o estudo da Bíblia. Nós vamos estudar sobre o Deus único e verdadeiro. Não, mas tem a teologia espírita, tem a teologia africana. Então, cada cultura tem uma teologia. Ou seja, ela estuda a religião dela. É o estudo da religião dela. Por isso que etnoteologia.
é estudar sobre a religião deste povo. O que é que eles creem? Eles creem em quê? Etnoteologia. Pode falar. Ah, tá, sim. Obrigado. Agora, então, na próxima aula aí a gente continua aqui, ó. Nós vamos continuar na cosmovisão. E aí depois a gente parte dos outros pressupostos ali. Tá? Então, Deus abençoe você que esteve visualizando as aulas. Deus continue te abençoando a vitória. Você, sua família, sua casa. E você possa comentar aí. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer.